respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Digno és, ó Cordeiro de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Nós estamos aí no 5º final de semana após Epifania. Lembro que Epifania significa revelação, revelação de Jesus ao mundo como Salvador, único e suficiente, ou seja, Jesus que é a luz do mundo. E a partir de Jesus nós também passamos a ser luzes de Cristo a brilhar.
A partir de Jesus, nós também passamos a ser o sal para a terra. E Jesus disse: vocês são o sal, vocês são a luz para o mundo. Que Deus abençoe a cada membro aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, presencialmente na casa de Deus, e a saudação àqueles que se unem a nós pela internet, pelo Facebook. O abraço também aos visitantes. Temos algum visitante presencial aqui na igreja? Quem é visitante pode levantar a mão. Muito bem-vinda, venha sempre, sinta-se abraçado por esta congregação. A saudação também aos que nos visitam aí pelo Facebook. Quero passar avisos de vosso interesse. Cultos todos os sábados, às 18 horas, com transmissão pelo Facebook, como acontece agora. E todos os domingos de manhã às 9 horas. Também nós temos, então, neste domingo à tarde, às 14h30 horas, culto no ponto de pregação do Moinhos d'Água. E na próxima semana nós temos ainda a reunião da diretoria, dessa vez na quarta-feira, então à noite. Também temos o Congresso da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, que acontece de 9 a 12 de fevereiro em Gravataí. E nós temos jovens também da congregação que estarão participando a partir da quinta-feira, então até no domingo. Deus abençoe o congresso e abençoe os nossos jovens participantes, que também estão alguns em atividade especial nesse final de semana. Que Deus abençoe os nossos jovens que também estão aí em retiro nesse final de semana. Podemos assim dizer, né? Queremos iniciar o culto cantando o hino A Deus Cantai Louvores. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infinito amor. Cantai-lhe doces hinos, sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito
estimados, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados, orando em conjunto conforme segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Meus estimados no Senhor Jesus, o Deus de toda misericórdia, entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os pecados, e aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 112. Salmo de número 112, que nesse momento, então, queremos pronunciar. Um versículo oficiante, outro a congregação, e aí o último versículo então em conjunto. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz,
pela vida, amor e luz. Nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar? Vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Queremos orar. Deus onipotente, Tu nos encheste com a nova luz da Tua palavra, que se fez homem e habitou entre nós. Faze com que a luz de nossa fé seja revelada em tudo o que fizermos. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pode se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Antigo Testamento, Isaías 58, 3 a 9a. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu mereço que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês acham de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 a 16. Meus irmãos, quando vos anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana,
mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Espírito divino, nobre ensinador, vem, revele em teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostra. Regenerador, vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduze-os afastados ao Senhor Jesus. Grande bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, opera a conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande
Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo de número 20, que leio neste momento diante de vós. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Queremos, neste momento, confessarmos a fé em conjunto, conforme as palavras do credo niceno, conforme segue também na projeção. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Todos podem se assentar. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada
e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno. Luzeiros de Cristo somos, Heraldos da salvação. Luzeiros de Cristo somos, heraldos da salvação. vou falar De Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, que segura minha mão é Jesus o Redentor. que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos em Jesus, que é a luz do mundo, e que a partir dele possamos brilhar a sua luz, sermos de fato sal e luz para o mundo. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, presencialmente aqui nessa casa de Deus e se unindo a nós também aí pela internet. A título de introdução para a mensagem do culto de hoje, nós precisamos lembrar quem nós somos. Desde a nossa concepção, qual é a realidade humana? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, quem eu sou? Eu sou um pecador já desde a concepção. Você também é assim, querido irmão, querida irmã. Infelizmente, depois nós pecamos continuamente em pensamentos, palavras e atitudes. É a nossa realidade, a realidade humana. Quando olhamos também para a Escritura, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e todo tipo de coisa ruim vem naturalmente do coração humano, ou seja, da sua essência. Ainda, os frutos da natureza humana, conforme Gálatas 5, do versículo 19 em diante, ela diz, olha, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, faras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Essa é a realidade humana, desde a concepção, por si próprio, essa é a tendência natural humana, e também de cada um de nós. Ou seja, os frutos, aqueles que o diabo, o mundo, a carne instigam. Quando olhamos também para a palavra de Deus em Efésios, nós vemos lá justamente isso em destaque. O mundo faz aquilo que é da escuridão. A natureza humana por si só está destinada ao castigo de Deus. E o próprio diabo, enfim,
aquele que governa, ou seja, aquele que instiga toda a maldade, ou seja, são inimigos do ser humano, o diabo, o mundo e a própria carne, a sua própria natureza. O pior dos nossos inimigos, com certeza, é a nossa carne. Portanto, qual é a realidade humana? Nós somos cegos, inimigos de Deus. Nós, por natureza, estamos mortos espiritualmente, com a tendência para o mal e a tendência para a desgraça eterna no inferno. E agora, como mudar essa realidade? Ou seja, quem pode tornar um morto espiritual a vida? Não é por minha decisão pessoal que isso acontece. E não é pela ação dos seres humanos em si, de nenhum ser humano. Isso só pode acontecer pela ação do Espírito Santo. Sabemos que Deus Pai criou o mundo e preserva ele. Deus Filho salvou o mundo, ele é o mediador único e suficiente. O Espírito Santo é o ensinador e consolador. E olhando para a Escritura, nós vemos que ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém diz Jesus é Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ninguém pode chegar à fé a não ser pela ação milagrosa de Deus e Espírito Santo. Aquele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. E é por esse poder que nós fomos marcados no sangue de Jesus para sempre, como filhos de Deus, unidos com Cristo. E unidos com Cristo, a maioria de nós já aconteceu por ocasião do batismo, quando éramos bebês, quando fomos batizados, de Cristo fomos revestidos, e aí recebemos os méritos da sua obra. Ou seja, morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele, e recebemos então, portanto, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Passamos a ter a marca de propriedade de Deus para sempre. Somos filhos de Deus para sempre. E como filhos de Deus para sempre, pela graça e o grande amor de Deus em Jesus, agora nós temos a salvação, que não é um resultado dos nossos esforços, mas exceto a ação graciosa de Deus. Deus que nos uniu em Cristo Jesus, nos deu a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Portanto, foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. E agora, por causa dessa união com Cristo Jesus, onde somos alimentados continuamente na palavra de Deus, onde somos alimentados continuamente na Santa Ceia, onde o próprio Senhor Jesus vem a nós com seu corpo e sangue, somos edificados, ou seja, fomos encravados na ação do Santo Espírito em Cristo, e assim somos edificados, construídos. Estamos enraizados em Cristo e somos agora edificados e construídos nele, na ação poderosa do Espírito Santo, na palavra e nos sacramentos. Próprio batismo que recebemos, e assim também pela própria Santa Ceia. E isso é maravilhoso, e é importante sempre lembrarmos, queridos irmãos, queridas irmãs, quem nós somos. Por natureza, pecadores perdidos e condenados, mortos espiritualmente, mas nós fomos vivificados, ou seja, nós fomos aqueles que foram trazidos das trevas para a luz. Em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 diz: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo.
Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Ou seja, vocês agora em Cristo são o povo escolhido de Deus, a raça eleita, os sacerdotes dele, ou seja, os instrumentos para, além de viverem este amor e cuidado, essas certezas para a eternidade e para esta vida, vocês agora também são os instrumentos da sua revelação ao mundo. E aí vejo que justamente o tema se cumpre. Vocês são, como diz Jesus, o sal da terra, a luz para o mundo. E isso é maravilhoso. Como deve ser complicado quando alguém tem restrição com relação ao sal no alimento. Talvez você já ouviu aquela frase, diz assim, menos sal, mais saúde, certo? Talvez você conheça essa expressão, diz que menos sal, mais saúde. Mas aqui, dentro do texto, ele aparece como algo assim muito importante. E talvez, quem é acostumado justamente com o sal, com esse tempero, quando o falta, vai sentir a falta. Ou seja, a comida não vai ter aquele mesmo sabor. O churrasco não vai ter aquela mesma graça, não é? Imaginar assim, quem sabe sem sal. Sabemos que pessoas, ora, infelizmente estão impossibilitadas de usarem o sal, por questões de saúde. Mas o sal, ele além de ser um excelente conservante, ele também é importante para o gosto. Mas Jesus, ele aqui no Sermão do Monte, ele justamente coloca o cristão como sendo um sal para a terra. Um sal para a terra quer dizer que o cristão vai dar gosto à vida na terra. Ele vai dar esperança para as pessoas na terra. Ou seja, ele faz diferença. Podemos pensar em diversas situações. Por exemplo, nos momentos difíceis, nas tribulações que todos acabam vivendo, cristãos e não cristãos, por causa do pecado. O cristão sabe onde se apegar, onde buscar. Ele tem orientações. Ele crê em coisas que só ele, pelo Espírito de Deus, crê. Ou seja, ele vive e sente palavras e promessas de Deus nesta vida e para a eternidade. Podemos pensar sobre a morte, diante da morte, por exemplo. O cristão, ele tem certezas que ninguém outro tem. E isto é maravilhoso. E agora, pensando nele, buscando viver a sua fé na igreja, na família, no mundo, ele é um ponto de equilíbrio. A maioria das pessoas no mundo, infelizmente, não segue pelas orientações e conselhos de Deus. Ora, ser cristão, nós sabemos que muitas vezes, talvez, pode ser motivo de chacota ou piada. Ou para o mundo, ser cristão e agir conforme Deus ensina, pode ser tolo ou ser louco. Não é assim? Porque a nossa sabedoria é aquela que vem de Deus, a que vem do alto. E as coisas de Deus vão além daquilo que o ser humano pode compreender. E o texto de Coríntios aqui também que nós lemos no culto de hoje, ele diz que somente pelo Espírito Santo nós podemos saber certas coisas, ou seja, ver certas coisas, perceber certas coisas. Porque muitas coisas estão muito além daquilo que o ser humano por si, por sua natureza e sabedoria pode entender, compreender. Por isso as coisas de Deus, ora para o mundo, são loucura. Para nós, o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Em muitas situações também nós poderíamos dizer assim, ora, as pessoas não sabem o que fazer, que caminho seguir, o que se deve fazer ou deixar de fazer, o que é certo, o que é errado. Bom,
a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ou seja, é um instrumento dessa ação de Cristo na nossa vida. E a partir disso, o cristão também ele passa a refletir justamente Cristo. Ele passa a refletir as qualidades de Cristo e refletir Cristo também na percepção daquilo que é certo e errado, que é direito e justo, que se deve fazer ou deixar de fazer. Bom, talvez alguém pense assim, mas o cristão, então, né, é uma beleza. Nem sempre. E, infelizmente, o pecado que continua habitando em nós, a velha natureza, muitas vezes se manifesta de uma forma muito forte. E o diabo se aproveita de tudo isso. O diabo, o mundo, a própria carne, enfim, nos atrapalham. E por vezes, ao invés de refletirmos a luz, os caminhos de Cristo, refletimos justamente a vontade do diabo, do mundo e da carne. Mas que bom que nós cristãos, nação do Santo Espírito, percebemos o pecado, nos envergonhamos com ele, sentimos peso na nossa consciência, pois pecamos, falhamos, agredimos a Deus e pecamos contra o nosso próximo, e aí pedimos o perdão e buscamos força, pedimos que Deus nos conceda força para vivermos justamente essa nova vida, para que a gente reflita a sua vontade, para que sejamos de fato cristãos, não apenas na teoria, mas na prática, ou seja, que na prática sejamos percebidos como cristãos, na igreja, na família e no mundo, ou seja, pessoas que agem diferente. Sabemos que da condenação da lei nós estamos livres, porque Jesus ele já foi condenado pelos nossos pecados. Mas os mandamentos de Deus nos servem de freio, espelho e norma. E mostram o melhor caminho para vivermos, sermos felizes e refletirmos de fato Jesus Cristo para o mundo. E Jesus aqui categoricamente, ele diz que ele não veio descumprir a lei, porque a lei de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. E ele justamente diz que veio cumprir tudo e nada pode ser tirado e acrescentado às Escrituras. E de fato Jesus cumpriu tudo por nós, nos libertou da condenação da lei. Mas ela continua tendo o seu valor porque ela se resume no amor a Deus sobretudo e ao próximo como a nós mesmos. Ela serve como um instrumento justamente de preservação da nossa vida e do nosso semelhante, ou seja, um freio que nem o freio do carro. Ela serve para nos orientar e situar melhor na vida, dentro dos propósitos de Deus e nos caminhos que precisamos seguir. E ela mostra para nós com propriedade qual é o melhor caminho para a gente de fato ser feliz. Porque quando seguimos na contramão de Deus, nós na prática também percebemos a insatisfação e nós sofremos por isso. Ou seja, isso nos torna a vida mais difícil e pesarosa. Porque quais são os momentos mais difíceis da nossa vida? São os momentos que nós vamos na contramão de Deus. Quando nós estamos mais frágeis e fracos, espiritualmente falando. Por isso precisamos ter como meta, queridos irmãos, o recarregamento continuado da nossa fé na ação do Santo Espírito. Por isso o culto na nossa vida precisa ser prioridade. Por isso devoções na nossa casa não podem faltar. Por isso ler a Bíblia é algo que precisa ser constante. E assim o Espírito Santo, além de nos firmar e fortalecer ainda mais em Cristo e nas certezas nesta vida e para a eternidade, vai fazer com que a luz de Cristo brilhe mais através de nós, aonde estivermos, na igreja, na família e no mundo. Isso faz, com certeza, queridos irmãos, toda a diferença. E o Espírito vai fazer e manter claras as coisas para nós. Ou seja, vamos perceber mais e melhor as palavras e promessas de Deus. E os caminhos do nosso Deus. Os frutos do Espírito vão estar em evidência. E como nós lemos, ou seja, eles vão estar na frente daqueles frutos, ora da carne,
que lutam em nós e através de nós. O próprio amor, a alegria, a paz, a paciência, a perseverança, o domínio próprio, a humildade, enfim, os frutos, conforme lemos também aqui em Gálatas, que neste momento destaco, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ou seja, que o Espírito de Deus que deu a vida para nós, controle a nossa vida. Ou seja, que Ele nos edifique e a partir disso vivamos a fé diante de Deus, na igreja, na família e no mundo. É isso que nós vamos ver com clareza nas leituras do culto de hoje. Deus quer que nós sejamos de fato cristãos e reflitamos essa fé onde estivermos, em qualquer lugar. Não basta, ora, refletirmos a fé na igreja apenas, talvez cantando e louvando, ou dedicando vida, tempo, dons e bens para Deus, coisas que Deus espera e Ele agrada. Mas Ele espera que eu seja cristão diante do meu próximo, em qualquer situação, diante do semelhante, na sociedade e no mundo. Que bom, queridos irmãos, que diante dos nossos pecados não precisamos nos torturar e atormentar, porque Jesus já foi torturado e atormentado pelos nossos pecados. Porque Ele tem misericórdia, Ele é bom e tem misericórdia, Ele tem uma aliança, então, conosco. A sua luz brilha na escuridão, também na nossa vida, sobre nós e a partir de nós, porque temos palavras e promessas maravilhosas. Que bênção! Então quem somos? Somos filhos de Deus, somos um povo amado e escolhido. O texto, eu gostaria de concluir essa mensagem citando justamente primeiramente o Evangelho de João, capítulo 1, que é um texto assim que aparece para mim com muita força nesse período também da Epifania. Diz: a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina as pessoas, ela é Jesus. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. Ou seja, a partir desta luz que é Jesus, João brilhou como um servo e um instrumento de Deus no seu tempo, dentro dos propósitos do nosso Deus. Em Isaías, também capítulo 9, um texto que fala muito e aponta justamente Jesus Cristo, ou seja, um texto profético de mais de 700 anos antes de Cristo, ele fala muito justamente de quem é esse Jesus. Isaías 9, o versículo 2, é um texto de Natal, diz assim: o povo que andava na escuridão, ou seja, rumo do inferno, dominado pelo diabo, pelo mundo, pela carne, viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. E assim, o que Deus fez? Ele aumentou a felicidade do povo, Ele alegrou eles, Ele libertou eles. Por quê? Porque nasceu uma criança, Deus mandou um menino, que é o Rei, que é o Conselheiro, que é o Maravilhoso, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da paz, ou seja, aquele que é a luz para o mundo. E o texto do Salmo de hoje diz: a luz brilha na escuridão, para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Ou seja, para aqueles que estão em Cristo e brilham Cristo para o mundo. Porque o texto de Isaías, capítulo 58, ele diz: o que Deus quer das pessoas? Ele quer que as pessoas não simplesmente ali diz: não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que estão presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes.
Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo todos ficarão curados, e o Senhor os guiará à presença do Senhor e os protegerá. E Deus vai responder para vocês: estou aqui quando vocês precisarem. Em Jesus se cumpre o que está predito. Nós falhamos por nós mesmos, mas em Jesus aqui se cumpre. É dele que o texto fala, mas é a partir dele que nós queremos viver e refletir a sua vontade na igreja, na família e no mundo. Irmãos e irmãs, vocês são sal para o mundo. Vocês dão sabor e gosto na terra. Imaginem se na terra não houvessem mais os cristãos e Deus já os levasse todos para o céu, o que seria o melhor para nós. Mas e o que seria do mundo sem o sal? Imaginem se Deus levasse todos vocês, todos os cristãos para o céu. Quem iria brilhar a luz de Cristo e serem os instrumentos da sua revelação na igreja, na família e no mundo? Quem seriam aqueles que dariam essa esperança que o mundo não pode ter, que somente se tem pelo Espírito, ou seja, que vai além daquilo que o ser humano natural pode ver e perceber? Não estamos falando do conhecimento natural das coisas de Deus e desse mundo que Deus deu para todos, mas estamos falando daquilo que só a partir do Espírito de Deus pode ser visto e percebido. Os caminhos de Deus. Em Jesus, querido irmão, querida irmã, brilhe, e brilhe muito, onde você estiver. Seja o sal, seja o tempero, seja o equilíbrio, a bênção, onde você estiver, na igreja, na família e no mundo. Em nome de Jesus, a partir do qual se cumpre essa promessa. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante o momento das ofertas, queremos cantar o hino Sede Luz do Mundo. Sede Luz do Mundo. Durante o momento então das ofertas. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz e bem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos possa luz brilhar. Sede um sol brilhante, brilheiros rosais, para que vossa vida brilhe mais e mais, pois o céu recebe o bom Deus favor, quem ao céu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos, como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Queremos falar com Deus em oração. De uma forma especial, oramos continuamente aqui pelos idosos, que ora sofrem pela fragilidade no avançado dos dias, ou que lutam com problemas de saúde. Queremos orar também, sempre pelos enfermos, pelos enlutados, pessoas que vivem situações especiais. Muito especialmente queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes também desses dias. Então, nós temos algum aniversariante aí desses dias, aqui presente neste culto?
Olha só, né? Então tá bom, temos alguns aniversariantes aqui. Deus abençoe vocês. Queremos então agradecer a Deus pelos aniversariantes e pedir que Deus continue abençoando a vocês em todos os dias. Sabemos que cada ano é um presente de Deus, então para nós, e cabe a nós agradecer, né, ao nosso Deus, e queremos fazê-lo também nesse momento, pedir que Deus continue abençoando os aniversariantes também da nossa congregação. Seguimos a oração responsivamente oficiante congregação. Amado Pai do céu, agradecemos-te porque enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, para pagar a nossa culpa e anunciar o teu amor à humanidade. Ele compreende as nossas dificuldades, Ele nos socorre em nossas necessidades. Ele nos proporciona força e coragem para cada dia. Com Ele entrou um novo espírito neste mundo, um espírito que pode fazer a nossa vida mais humana e sóbria, mais livre e confiante. Eterno Deus, ao nosso lado vivem pessoas que sofrem e precisam da nossa ajuda. Mas muitas vezes falhamos na nossa missão de ajudar essas pessoas. Nem sempre nos importamos e não ajudamos suficientemente aqueles que precisam de ajuda. Senhor, mantém em nós o Teu Espírito, motiva-nos com o Teu amor, para que usemos o nosso tempo e tenhamos paciência e amor uns para com os outros. Pai amado, Tu sabes também que existem discórdias entre países, entre casais e famílias, entre colegas de trabalho e até na igreja. O ser humano tem prazer em fofocas e boatos. Em consequência, inúmeras notícias que nos alcançam pela televisão, pelo rádio e pela internet, nos tornam insensíveis e indiferentes. Vivendo nessa realidade, sentimos uma profunda necessidade de paz. Por isso, pedimos a direção do Teu Espírito Santo para que nos capacites a lutar contra todas as forças malignas deste mundo e que possamos, por meio da fé, permanecer fiéis a Ti. Aperfeiçoa-nos como instrumentos portadores da mensagem do Evangelho aos homens. Torna-nos dia após dia luz do mundo e sal da terra. Não permitas que a luz se apague e que o sal se torne insípido. Jamais queremos nos distanciar de Ti, amado Pai. De uma forma especial, ó Deus, queremos Te pedir por todos os idosos de nossa congregação. Tu sabes da luta de cada um, das fragilidades que ora enfrentam pelo avançado dos dias, ou os problemas de saúde que trazem dificuldades para eles, sofrimentos. Mas não permitas, ó Deus, que venham desanimar ou desesperar. Os colocamos todos nas Tuas mãos, certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Queremos Te pedir por todos os enfermos, Teus filhos. Senhor, concede a cura àqueles que Tu quiseres curar. Se Tu quiseres que carreguem a cruz, conceda a força, o ânimo e a coragem. Enfim, ó Deus, se Tu os quiseres levar, que seja em Jesus para o céu. Também, ó Deus, Tu sabes os problemas do Teu povo, que aqui está, que participa deste culto. Enfim, colocamos as ansiedades, as preocupações, os sonhos, as lutas de todos nós diante de Ti, as nossas fragilidades, certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Também, ó Deus, de forma especial, queremos Te pedir por todos os aniversariantes. Primeiramente, ó Deus, Te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre eles. Mas também queremos Te pedir, ó Deus, os continues abençoando na Tua graça e Teu grande amor, todos os aniversariantes, Teus filhos desses dias, da semana que passou e da semana que se aproxima. Que sintam sempre o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua presença, que possam sentir alegria no coração, por Tuas palavras e promessas e por todo o Teu cuidado e bênçãos recebidas. E que possam manifestar gratidão a Ti e possam refletir a Tua luz em todos os dias. Enfim, ó Deus,
Tu conheces as dificuldades dos teus filhos, bem como suas alegrias. Quando chegar a nossa hora, recebe-nos na pátria celeste, onde estaremos na tua presença e onde te louvaremos pelos séculos sem fim. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento da Santa Ceia, e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos para seguirmos e brilharmos a sua luz mais e mais onde estivermos, para sermos sal e luz para o mundo. Sendo assim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. Durante então a distribuição da ceia, queremos cantar os hinos que forem então projetados. Participa primeiramente o nosso instrumentista, apoiadores da ceia, e aí na sequência a congregação, fileiras duplas, ou seja, 2 fileiras, vindo pelo centro e retornando então para os seus lugares. Deus abençoe a todos nesse encontro com Jesus. Pode se assentar. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão
Este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Juntos queremos pedir a bênção de Deus conforme segue então na projeção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Tu, Senhor, só Tu és a nossa segurança, nosso socorro e suficiência. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. É só a luz do Teu olhar que garantirá toda a nossa vida. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. O Teu perdão e a Tua salvação são a nossa paz para hoje e para os céus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus, que é a luz do mundo, e sejam luz para o mundo, sejam sal na terra. Deus abençoe vocês, bons momentos juntamente com vosso querido, com os vossos queridos, e brilhem a luz de Cristo onde estiverem. Cumprimento a todos então na saída.